A paz do Senhor, igreja, graças a Deus, mais uma oportunidade que temos de estar estudando a palavra de Deus e hoje falando sobre as armaduras de Deus. Tema muito importante. Vamos orar? Inclina as vossas cabeças, você que está em casa, fica ligado que Deus tem bênção para nós, Deus tem bênção para você. Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa grande oportunidade, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelo deitar, pelo levantar. Meu Deus, nos abençoa nesta lição, onde nós possamos aprender mais daquilo que Tu já tem nos dado, e que nós possamos entender mais a respeito desse tema tão importante, que é as armaduras de Deus para o crente, e o crente tratando dessas armaduras, cuidando, zelando e usando, principalmente usando contra os adversários, contra o inimigo das nossas almas. É a nossa oração e gratidão por tudo, no nome santo de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém? Vamos fazer a leitura inicial desta lição de número 8, que tem como título Conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Esse é o título. Conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Que na realidade a gente conhece muito bem essas armas que estão lá, o texto base, que é Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. O texto áureo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, que é Efésios capítulo 6, o verso 10. A verdade aplicada diz: nossa luta contra nossos inimigos espirituais exige de nós preparo e uma vida íntegra. São essas duas coisas, preparo e uma vida íntegra, que nos dá toda essa fortaleza para combater o inimigo das nossas almas, que é o diabo, Satanás, o nosso adversário. Os objetivos da lição: apresentar os inimigos do crente, descrever os equipamentos da armadura espiritual e ensinar sobre as armas espirituais. O texto de referência se encontra em Efésios capítulo 6, dos versos 13 ao verso 17, e que diz assim, verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pois bem, a introdução diz assim: para vencer as adversidades da vida, o cristão deve saber bem quem são seus adversários e os meios pelos quais Deus o equipou para vencer as batalhas espirituais. Logo na introdução, nós temos dois elementos importantes da lição que Deus que vem para nós, que é conhecer quem são os nossos adversários, conhecer o inimigo e quais são as armas espirituais, que é a maior parte que a gente vai ver ao longo desta lição. Eu quero chamar a atenção do seguinte: para vencer as adversidades da vida, o cristão deve saber bem quem são os seus adversários. Pois bem, numa guerra, a primeira coisa que se toma providência, a primeira coisa a nação, o povo, aquele comando militar, a primeira coisa que ele se preocupa ao entrar na batalha, ou antes de entrar na batalha, é conhecer o inimigo. Sem conhecer o inimigo, fica mais difícil, fica muito mais difícil. Então, os países em conflito, eles sempre vão procurar conhecer o inimigo. O que o inimigo tem? Que tipo de arma o inimigo poderá usar? Né? São as informações. As informações que a inteligência do país, de uma ala militar, vai ter, né? Esse levantamento, que não é fácil levantar às vezes, porque no papel nós temos ideia de quem tem quantos submarinos, quantos jatos, quantos caça, quantos navios de guerra, principalmente quantas ogivas nucleares, né? Hoje em dia o país ele é respeitado pelo seu poderio, principalmente nuclear, atômico. Então é respeitado. Hoje os países, eles tudo fazem para obter. Tem um país do Oriente Médio que até hoje está tentando obter o enriquecimento do urânio para
fazer a bomba atômica. E fazer a bomba atômica é que exige uma tecnologia muito grande. Mas, enfim, então tem que conhecer o inimigo. Israel, eu posso citar esse nome, né? Que é o povo de Deus. Prefiro não citar os outros países. Mas Israel tem a bomba atômica e é um país recente. Um país que ressurgiu em 1948, todos conhecem essa história de Israel. E agora já tem a bomba atômica, né? Então, conhecer o inimigo. Por que muitos países que querem destruir Israel não o fazem de pronto, não o fazem logo, já não o fizeram? Porque Israel, primeiramente, tem a proteção de Deus. E segundo, Israel, apesar de ser um país pequeno e novo, tem um armamento farto, principalmente armamento poderoso, como a bomba atômica. Pois bem, então tem que conhecer, a primeira coisa, conhecer o inimigo. Até Jesus, ele vai citar, na parábola da providência, no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, verso 31, ele diz assim, ó, qual o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? É a parábola da providência. Então o rei, ele vai saber quantos soldados tem o inimigo, o oponente, para poder entrar na guerra ou tentar a paz. Porque senão ele vai entrar e vai se dar mal. Então isso aqui é o quê? Conhecer o inimigo, né? Conhecer o inimigo. Espiritualmente falando, né? Espiritualmente agora falando, nós precisamos conhecer o inimigo. Tanto que tem batalhas que são mais difíceis de ser vencidas, né? E às vezes o crente faz campanha de oração, o crente faz jejuns e orações, dependendo da causa, do tamanho do problema, mas nunca vai ser maior do que o nosso Deus, nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Mas nessa batalha, nessa luta, nesta causa dessa determinada pessoa, haverá um esforço maior em orações, em jejum, às vezes até em campanha, que é campanha de 7 dias, enfim, campanha de 3, 4 dias, não é? Então, por quê? Porque às vezes o inimigo, o que ele plantou, o que ele semeou, o que ele manteve durante muitos anos na vida daquele que estava em trevas e depois passou para a luz, às vezes Deus tira logo, mas às vezes fica uma batalha espiritual. E mesmo o crente que já é de berço, ele às vezes entra numa batalha que não é fácil. Então, tem que conhecer o inimigo. Essa é a primeira coisa dita na introdução. Conhecer o inimigo. Não é que você vai fazer um curso, não é preciso você fazer um curso de 3 meses, 5 meses sobre o diabo, sobre Satanás. Mas é importante conhecer o inimigo. Eu quero nessa oportunidade deixar também uma nota aqui, ou uma observação, melhor dizendo, que não é bíblico fazer entrevista com o demônio. Para conhecer o demônio não precisa fazer, igual algumas igrejas fazem, fica perguntando, qual é o seu nome? Perguntando o nome do demônio. Você quer fazer o que nesta vida? Não, Jesus ensinou o seguinte, que tem que repreender aqueles demônios no nome dele, em nome de Jesus, sai. E pronto, certa feita Jesus falou, sai dele e não volte mais. E ai daquele demônio se voltasse. Ai dele. Então, já quero deixar essa observação aqui logo de início. Não é preciso, quando forem expulsar um endemoniado, ficar fazendo entrevista com o demônio. Isso aí é para dar ibope para aquela igreja. Aquela igreja quer fazer, quer aparecer e faz esse tipo de coisa. Mas não é necessário. Sai em nome de Jesus e acabou. Então, nós estamos aqui comentando esta primeira parte desta lição, as armaduras de Deus. Conhecer, primeira coisa, conhecer o inimigo. É preciso conhecer o inimigo, né? Nós vamos ver que os muros de Jericó, eles precisaram de ser dado 13 voltas, né, para que o muro caísse. É apenas um exemplo, né? Aqui falando do Antigo Testamento. Então Deus falou para Josué e os sacerdotes que eles deveriam dar do 1º ao 6º dia uma volta e no 7º dia 7 voltas. 6 mais 7, 13. E aí os muros caíram por terra e o povo de Deus venceu aquele povo em Jericó, aquele povo inimigo. Tá bom? Sim, só para concluir essa parte aqui, de dar entrevista com o inimigo, até porque o diabo é o pai da mentira, então a gente não pode ter garantia de conhecer o inimigo através de entrevista com o endemoniado,
e ele é o pai da mentira, e ele poderá estar falando mentiras. Só para concluir esta parte. Uma das estratégias do inimigo é mentir, né? É enganar. Então, existe aquele avião, os aviões passam jogando panfleto, folhetos para a população, contando uma história, mas é mentira, a história verdadeira é outra, e por aí vai, né? A segunda coisa a destacar, e eu estou na introdução ainda, a segunda coisa a destacar é que o texto de Efésios capítulo 6 fala as armaduras de Deus. Tanto é que o verso 11, eu quero dizer a diferença de armaduras e armas. Verso 11, ele vai dizer assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos quer dizer você se vestir, né? Quais são aquelas armaduras que Paulo mostrou? A couraça, o capacete, o cinturão, a sandália. Então, é revestir das armaduras. Uma coisa é arma de defesa, outra coisa é arma de ataque. Portanto, a maior parte das armaduras, o nome já está dizendo, a armadura que coloca sobre o corpo, ela é arma de defesa. Então, nós vamos encontrar só uma arma de ataque, que é a espada. No caso desse soldado, que outros soldados têm flecha, dardos, lança, né? São armas que vão e ficam. A espada não, a espada fica na mão. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai, tem os seus efeitos e não volta vazia. Ela cumpre para o que foi mandada. Então a espada continua na mão, a espada de dois gumes. Ela é uma arma de ataque, mas também de defesa. Quando o oponente, o soldado, vem e dá um golpe com a sua espada, eu vou me defender com a espada para que não pegue e não atinja meu corpo. Mas na hora de atacar, eu vou atacar. Portanto, essa é a segunda questão, a segunda nota, a segunda observação a se fazer. Ali o texto está dizendo as armaduras de Deus. E às vezes a gente pensa que é tudo arma. Não é tudo arma. São as armas de defesa, o escudo. Você segurando o escudo, evita que pegue em você tanto um dardo como a espada, até uma flecha mesmo, né? O escudo, o capacete, evita que alguma coisa atinja a cabeça, alguma arma, né, disparada atinja a cabeça. A couraça, que tampa o peito, evita também, porque a couraça ela é feita de um material em que não se penetra qualquer coisa. Pois bem, então são armas de defesa, tá? Essa é a nota aqui que eu quero deixar a este respeito. E a terceira coisa que eu quero dizer aqui é sobre a origem da carta aos Efésios. A origem da carta que Paulo escreveu, preso em prisão domiciliar, ficou mais ou menos 2 anos em Roma, e ali tinha um soldado que ficava 24 horas tomando conta, revezando com outros soldados, correndo quarto, serviço, e São Paulo, ele ficava olhando para aquele soldado. Isso aí é muito conhecido, todos os pregadores, todos os ensinadores falam a respeito disso, que Paulo, vendo a vestimenta do soldado, Paulo vai agora fazer a figura, né, o tipo espiritual, o tipo da igreja na batalha, as armas da igreja na batalha. Batalha qual? Física? Não, é espiritual. Então, Paulo ele vai escrever uma carta para os Efésios. Isso aí é difícil encontrar um crente que não conheça essa história dessa vestimenta, esse uniforme do soldado romano. E ele olhando para o soldado romano que fica ali tomando conta dele, dentro da sua própria casa, ele vai fazer isso. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. O principal motivo não foi ele ter feito essa comparação. Queremos saber o seguinte: qual foi o principal motivo, o que motivou Paulo a escrever aos Efésios, lá em Éfeso, qual foi o principal motivo? E aí, nós vamos ver, nós vamos encontrar isso em Atos capítulo 19, quando Paulo estava em uma de suas missões, levando o evangelho. Paulo foi um missionário que abria a igreja. E em uma de suas missões, pela cidade de Éfeso, quando ele ali passou,
teve um problema ali em Atos 19, que foi o seguinte problema. Ali havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, a Diana dos Efésios. E esse templo de Diana, além da idolatria, dava um lucro enorme, dava um lucro muito grande, né? E o que acontece? Muitas almas ali passaram para Jesus, conheceram o evangelho pregado por Paulo, e muitas almas aceitaram Jesus, e ali foi aberta uma igreja, a igreja dos Efésios, uma igreja evangélica. E ali, passado alguns meses, muita gente saiu numa praça. Eu estou contando a história porque depois o irmão pode ler, a irmã pode ler na sua própria casa, Atos 19. E muitos saíram com seus livros de arte mágica, com seus livros de feitiçaria, e fizeram uma pilha muito grande no meio da praça ou no meio da rua, e atearam fogo naqueles livros, aqueles que passaram para Jesus, aqueles que se converteram ao Senhor Jesus. E, por outro lado, o templo de Diana era uma fonte de renda muito grande, onde era feito ali os bonequinhos, deuses, né? Ou a deusa Diana, também conhecida como Artemis, Diana para os romanos e Artemis para os gregos, ou vice-versa, não me lembro. Então ali era vendido os nichos de prata, a réplica do templo. Enfim, o comércio era muito grande, e o próprio Demétrio, quem era um dos artífices, que vendia também esse material, o próprio Demétrio, ele quando junta a multidão, a turba, para enfrentar Paulo e os seus discípulos, e os discípulos de Jesus, ele próprio disse que estava sendo tirada a prosperidade da cidade. Ele não negou, ele não foi falso. Hoje nós temos aí, o que pode lembrar esses dias dos Efésios? Esta situação. Eu vou lembrar aqui, o Natal. Vou lembrar o Natal. Se alguém aparecer hoje em dia querendo acabar com o Natal, ele poderá ter o mesmo risco que Paulo correu. Paulo correu o risco de morrer. Então, porque o Natal é comércio. Natal muitos falam de Jesus, mas a intenção é comer, beber, se divertir, se reunir, e comércio, 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 comércio. Consumo, consumo e consumo. Mas voltando para os Efésios, aconteceu essa situação. E o que Paulo notou? O que acontece ali? Eles tentam levar Paulo para um teatro, ali interrogar Paulo. No fundo, era uma estratégia, porque eles queriam matar Paulo, não haveria interrogamento, não seria interrogado. E ali os discípulos dizem para Paulo, não, você não vai, e não deixaram Paulo ir para esse teatro. Então Paulo viajou, foi embora, a igreja continuou, mas Paulo constatou o seguinte, que ali havia uma nuvem negra de demônio, aquela cidade estava sob demônios, né? E aqueles demônios se combatiam com o quê? Com arma, com espada, literalmente falando, com armadura? Não. Aquilo ali se ia se combater com orações, com a armadura de Deus. Por isso ele escreve esta carta. O principal motivo que gerou esta carta foi esses demônios, esses demônios, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, nas regiões celestes, que pairavam sobre Éfeso devido à idolatria ser muito grande, mas que aquilo ali se combateria espiritualmente e não fisicamente, tá? Então, assim fica deixado esta nota aqui, esta observação ou este ensinamento a respeito, não é mesmo? Para concluir, o próprio texto, que é o texto de referência, o verso 12, vai dizer assim, ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, Paulo, já no verso 12, verso 10, 11, 12, no verso 12 ele vai começar dizendo que a luta não é contra a carne e o sangue. Tá bom? Vamos agora para o tópico 1. E, apesar de ter tomado algum tempo essa introdução, mas as armaduras, os elementos, as partes da armadura,
elas não são difíceis de se entender e de se explicar. Então a gente vai ver isso um pouco mais rápido daqui em diante. Embora o tópico 1 ainda não fale sobre as armaduras. O tópico 1 ele fala assim, ó, os antagonistas do cristão. Quem são os antagonistas? Os antagonistas são os adversários, são os inimigos. E quem são os antagonistas? O primeiro é, de fato, um adversário. São 3 elementos, são 3 coisas. É o diabo. O primeiro é o diabo, que nós temos que enfrentar neste mundo. Neste mundo, nós temos 3 coisas para lutar, para ser vencedor. Primeiro, o diabo. Segundo elemento, o mundo. E terceiro elemento, o diabo, o mundo e a carne. São 3 coisas que enfrentamos. Essas 3 coisas nós temos que enfrentar todo dia, 24 horas, dia a dia, até o final, até Jesus voltar, ou até nós encontrarmos com Jesus antes dele voltar. Nós temos que enfrentar o diabo, o mundo e a carne. O tópico 1 todo, tópico 1, 2 e 3 fala o subtópico 1.1, 1.2 e 1.3. O diabo sabemos, veio para matar, roubar e destruir, não é mesmo? Ele veio para matar, roubar e destruir, 1 João 3,8, parte B. Agora, como ele faz isso para matar, roubar e destruir? Também ele tem as estratégias dele, ou as formas, as maneiras, né? Que ele vai fazer isso na tua vida e na minha vida, mas ele é vencido porque nós temos as armaduras de Deus. O diabo ele tenta tirar a nossa vida, literalmente, matar o crente, literalmente. Ele desejou fazer isso com Jó e Deus falou que na alma dele não devia tocar. Então Jó continuou vivo, tá? Pedro preso na prisão, Herodes queria intentava no outro dia matá-lo. Não, Pedro continuou vivo. Você está vivo, mas o diabo não queria que você estivesse vivo. Então essa é uma das maneiras, causando um acidente, lançando enfermidades para tirar a vida do crente. Qual é a outra maneira? Tentação. Matar espiritualmente, através da sedução, através da tentação. Tentação é a tentação que existe neste mundo, né? De todas as formas, através da concupiscência da carne, através da concupiscência dos olhos, através da soberba da vida, que é a vaidade, né? Soberba da vida, que é o sentimento de independência de Deus, é aquele que acha que não depende de Deus porque suas próprias forças e talento vai levá-lo ao sucesso, é a soberba da vida, né? E a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Então, o diabo ele vai tentar, né? Mas Deus não permite mais do que possamos suportar. Antes ele nos dá o escape da tentação. Então, primeiro, ele quer matar espiritualmente. O cristão cai e muitas vezes até se desvia, porque fica muito fraco espiritualmente e muitas vezes até se desvia, né? Mas aquele que confessa a transgressão e abandona, alcança a misericórdia de Deus. O diabo também tenta não só matar espiritualmente através da tentação, mas também tenta causar desânimo, frieza espiritual. E hoje nós vivemos um tempo nessa pandemia em que muitos ficaram em casa demais, achando que ia se livrar do vírus, mas de repente estão morrendo espiritualmente. Não morreram fisicamente, mas estão morrendo, alguns já até morreram espiritualmente. Pelo desânimo, pela fé, né? A fé vem pelo ouvir. A fé também, a igreja também é um corpo, né? O corpo de Cristo tem que se reunir. Então, isso vai esfriando, a brasa vai esfriando, né? Então, este é o nosso adversário, né? É um antagonista, o antagonista do cristão. É o diabo. Mas o que diz a palavra de Deus? Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus, Jesus, se manifestou, né, para desfazer as obras do diabo. Então nós estamos falando da primeira coisa, o primeiro elemento, que é antagonista, que nós temos que lutar para
é sermos vencedores em Cristo Jesus. Aí está apresentado a primeira figura, o primeiro elemento. O segundo elemento é o mundo. Por que o mundo? Porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, o sistema mundano, o sistema de mundo hoje foi arquitetado e é governado pelo diabo. Ainda que a terra e a sua plenitude a Deus pertence. Amém. Mas neste momento está, digamos assim, emprestado, por quê? Por causa do pecado. O que dá esse direito do diabo estar fazendo, arquitetando, tomando os governos, usando os governantes, os presidentes, os ditadores, enfim, as grandes lideranças do mundo? O diabo muitas vezes está por trás e que criou esse sistema todo, né, da estátua de Daniel, do sonho de Daniel, cabeça de ouro, peito de prata, né? E os irmãos conhecem a história, que é o símbolo do reinado do diabo no mundo, dos impérios. Então, o sistema hoje é o sistema criado, arquitetado pelo diabo. E esse sistema, ele é sedutor. Ele seduz. Você sai da tua casa, ou você sai da igreja, porta afora, você sai da tua casa, o que você encontra é isso o tempo todo. Ainda assim, dentro da própria casa do crente, tem coisas que é do sistema. E o crente não vigiando, ele deixa essas coisas entrar na sua casa. E algumas vezes também na igreja, no templo. Então, o mundo jaz no maligno. É bom entendermos uma coisa. A palavra mundo, ela não tem só um sentido, ela tem vários sentidos. Então, tudo vai depender o texto vai depender do contexto, que está antes ou depois. Por quê? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, por exemplo, às vezes mundo está relacionado à criação de Deus, que Deus criou os céus e a terra, criou todas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo é o mundo criação de Deus. Tudo que ele fez, principalmente o homem, principalmente o ser humano, tá? Então este mundo está relacionado à criação de Deus. Por isso que tem que ver o texto e o contexto, às vezes, né? Mas o texto, o tópico 1 vai nos dizer que esse é o segundo antagonista, é o segundo problema que nós temos que enfrentar, que é o mundo. Um exemplo que mundo está falando de mundo rebelado, de mundo desviado de Deus, um exemplo, é 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Este mundo é o mundo que jaz no maligno. É o sistema que temos hoje, o sistema mundano. E a terceira coisa é a carne, contra a qual temos que lutar todos os dias. A carne fala de 3 elementos, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Os olhos são a janela da alma, e o profeta Ezequiel disse que a alma que pecar, essa morrerá. A soberba da vida, como eu já falei, são as vaidades, são o homem, a mulher, que pensa em si mesmo ou no seu próximo, que eu digo, parentes, entes queridos, e ele pensa em ter muita prosperidade e subir, chegar ao topo, né, da sua vida, sucesso, felicidade, sem depender de Deus. Isso aí é soberba da vida. É tudo que se faz na terra com o sentimento de que tem capacidade de fazer através dos seus talentos, do seu esforço. Isso é a soberba da vida, né? Então aí está as 3 coisas que atentam contra a vida do crente na terra para a salvação nas mansões celestiais um dia, porque nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Agora veja bem aqui em rápidas palavras, quando é que a gente vai ver um desses 3 elementos, ou 2 desses 3 elementos fora do jogo, se eu posso dizer essa palavra, né? Mas fora do páreo, no milênio. Milênio, que são 1000 anos, aqui eu não posso esmiuçar
o que é o milênio, porque eu creio que os crentes que comparecem à escola bíblica dominical, eu creio que sabem o que é milênio, que é depois do arrebatamento. No milênio, o diabo vai ficar preso, o diabo e seus anjos vão ficar presos 1000 anos. 1000 anos. Então, a primeira coisa foi tirada. A segunda coisa, o mundo, porque o sistema mundano vai mudar. O sistema vai ser o sistema de Deus, governo teocrático. Não tem mais aquele, o homem querendo subir no poder, matando, fazendo e acontecendo para continuar no poder, corrompendo, oprimindo o pobre. Não, não tem mais isso. É o governo de Deus. Quem não quiser sujeitar ao governo de Deus está frito, literalmente frito. Né? Então, o diabo e o mundo, que é o sistema mundano, hoje não vai ter, só vai sobrar a carne. E convenhamos, vai ser mais fácil, né? Lutar somente contra os desejos da carne. Não tem o diabo para soprar no ouvido, para ficar seduzindo. Você sai, anda em qualquer lugar, o sistema não é mundano. Então, mesmo assim, no milênio haverá quem ainda peque. E o profeta Isaías vai dizer que quem pecar vai morrer jovem, com menos de 100 anos. Se morrer com 80 anos é jovem, porque no milênio vai se viver 700 anos, 600, 700, 800 anos, como no princípio, como na origem. Lá no Gênesis fala sobre a vida das pessoas. Por exemplo, teve um que viveu, Matusalém, viveu 967 anos, se eu não me falha a memória. Não é mesmo? Então, aquele que pecar, vai ser fácil de saber que ele pecou, porque ele vai ser amaldiçoado. Depois eu vou ver aqui qual é o versículo de Isaías e o capítulo, e já eu vou passar para o amado irmão. Vamos para o tópico 2. Antes, já encontrei. Isaías 65, verso 20. Né? Isaías 65, verso 20, conta essa história do milênio, como que vai ser. O leão não vai mais ser agressivo, violento, o leão vai comer palha. As crianças vão ficar perto do covil de serpente e a serpente não vai picar mais, não vai ter o veneno entendeu? Então, dessas três coisas no milênio, só que a igreja, você que está em casa, eu que estou aqui, nós seremos arrebatados, né? Então, o milênio é outra história. Vamos agora para o tópico 2, que começa a falar das armaduras de Deus e começa falando do cinturão da verdade. Diz assim: tendo cingido os vossos lombos com verdade. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tópico 2, 2.1. Né? Tendo cingido vossos lombos, e é o verso 14. Quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, aos crentes que estão lá em Efésios, que ele compara com um soldado romano, ele não escreve, mesmo comparando, quando ele vai dizer das virtudes, ele não caiu de paraquedas, não foi o que deu na cabeça dele, como diz aí o outro, como deu na telha, porque poderia ser o cinturão da fé, cinturão da paz, cinturão da justiça. Mas por que ele colocou o cinturão da verdade? Eis a questão. Na Bíblia não tem nada por acaso, nada, nem genealogia, nem genealogias são por acaso, está muito correto o que está ali. Está muito certinho, muito preciso, muito exato. Então, Paulo, ele diz que o primeiro elemento, a primeira parte desta armadura, ele vai citar: cingido vossos lombos, que é a cintura nossa, a cintura do homem, a cintura da mulher, com a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. O que leva o cinturão? O cinturão, além de prender a roupagem toda, ele vai levar a espada. E a espada é o quê? Agora fazendo uma figura, pré-figurando. A espada é a palavra de Deus. Ele próprio cita isso, que a espada é a espada do Espírito e a palavra. Então,
o cinturão você vai carregar nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, que é a verdade. Por isso ele diz o cinturão da verdade. O policial militar, ele tem um cinturão dele, ele carrega uma arma de fogo no coldre. O soldado que usava espada, ele tem um cinturão que ele carrega a espada numa bainha. Por isso ele diz o cinturão da verdade. Tá? Então, fica fácil entender, não fica difícil entender isso. Não é mesmo? Mais um detalhe a respeito dessa verdade é a seguinte questão. O cinto, ele tem os furos. Você tem o furo certo para prender toda a sua roupagem. Por isso, Paulo também diz, estáis, pois, firmes. Porque já pensou, você está numa batalha. Você não apertou o cinturão direito, você botou num furo antes ou um furo depois? Aquilo ali não vai te deixar firme. Ele falou, estáis, pois, firme, não vai te deixar firme nessa batalha. Por isso que tem muitos que ficam na dúvida nas batalhas espirituais, se está vencendo, se está perdendo. Então tem um furo certo, o furo verdadeiro. O outro furo vai ser o falso, não é o verdadeiro. Então você tem que vestir o cinto e que colocar no furo certo, no furo verdadeiro. Porque se você colocar no furo que deixa mais frouxo, vai cair. Primeiro que você não vai ter segurança na batalha, e segundo que vai acabar caindo e vai aparecer a nudez. Quando Jesus voltar, ele diz que ele espera que não nos encontremos nu. Então, este cinto tem essa importância. O cinto tem essa importância. Coloca prende no furo do cinto, furo certo, furo verdadeiro. Por quê? Porque senão não tem como lutar seguramente na batalha. E se você colocar no furo mais apertado, a roupa não vai cair, mas vai incomodar na batalha. Se colocar no furo mais apertado, vai incomodar na batalha, para você lutar, pelejar. Você deve estar aí em casa pensando, ou na igreja, nos dois sentidos, né? O que se entende espiritualmente esses dois sentidos? Literalmente e espiritualmente. Bom, na batalha é isso que vai acontecer. Ou vai incomodar estando muito preso, ou não estando no furo certo, mais solto, vai acabar caindo. Agora, o que significa aí estar o cinto no furo que prende mais a roupagem? O que significa isso hoje, espiritualmente falando? Significa quando o teu pastor, ele aperta mais um pouquinho. Tem crente que não gosta de ser apertado. Quando o pastor começa a falar algumas verdades, e tem crente que fica incomodado. Porque hoje nós temos uma grande legião de crentes que tem coceira no ouvido. Ele quer ouvir palavras de agrado, que massageia o seu ego, que vai de encontro aos seus anseios, aos seus desejos deste mundo, nesta terra, ainda neste mundo. Não pensa no porvir. Isso aí que é o cinto mais apertado. Então, é melhor você estar numa igreja, é melhor você estar congregando num lugar que o cinto está mais apertado, não está no furo exato, do que você congregar numa igreja que o cinto está mais frouxo, porque as calças vão cair e vai aparecer a nudez da igreja. Tá bom? Então fica aí o cinturão da verdade, que é o tópico 2:1. Por isso Paulo diz, estáis, pois, firme. Vamos lá para o tópico 2:2. Nosso tempo corre, mas vamos ter um tempo bom para falar de todos. A couraça da justiça. A couraça protege o quê? A couraça protege o peito e também as costas. Algumas couraças, por exemplo, a polícia, as forças militares, as forças de segurança civil, usa a couraça, que é um colete. Esse colete aí é a prova de bala e de outra coisa qualquer que possa atingir o coração ou atingir os órgãos do peito, das costas. Existem aquelas couraças ou colete que são abertos aqui no meio, embaixo dos braços, e existe outra que é inteiriça, que é completa. Mas enfim, couraça da justiça. Então a couraça, ela protege o coração.
os órgãos todos daqui, mas principalmente o coração, que é um órgão vital, e algum ferimento neste coração vai ser um dano fatal, letal, né? E aí Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O verso já diz tudo, né? Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus. Por que e os vossos pensamentos em Cristo Jesus? Porque coração é símbolo de pensamento, de mente. O coração é um órgão que bombeia o sangue, é um músculo. Ele não pensa, o que pensa é a mente. O que a gente pode dizer mais? Por exemplo, a boca fala que o coração está cheio. Então nós temos que cuidar do coração contra uma flecha disparada, uma lança, um dardo, né? Nós temos que cuidar do coração, né? E por que justiça? Justiça porque o crente, ele é justo. Apocalipse 22:11, quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, né? Quem é esse justo que ainda faça justiça? É o crente. Portanto, aí está a couraça da justiça. Tópico 2:3, calçado os pés do evangelho da paz, né? Calçado os pés do evangelho da paz. Os romanos, não só os romanos, toda e qualquer nação, povo da antiguidade, nas suas sandálias tinha umas travas debaixo da sandália. Por que tinha essas travas? Para não escorregar. O soldado que escorregasse estava frito, estava morto. Era morto, estava morto. Porque está numa batalha, está lutando contra um oponente e escorrega, está morto. Então eles tinham travas nas sandálias para não escorregar e para dar firmeza também nos golpes que ele, na investida com o inimigo, a pisada dava firmeza. O que espiritualmente fala isso? Que hoje o diabo quer fazer que nós vacilemos, escorreguemos, e uma escorregada do crente pode ser fatal. Talvez não fatal se o crente saia ferido, mas em último lugar, em última instância, poderá ser fatal, né? Nós vemos a escorregada que o rei Davi deu, e aquilo dali quase foi fatal, mas foi revertido aquela questão, aquele problema. Não é mesmo? Calçados os pés com o evangelho da paz. Agora, uma coisa que parece que é uma contradição. Como que o evangelho é da paz? Soldado, eu, você, soldados de Cristo, do exército de Cristo, estamos numa batalha. Como que a gente pode entender isso? Você na sua casa já pensou, já parou para pensar? Nós estamos falando das armaduras de Deus. Nós estamos falando contra as batalhas espirituais, contra o maior adversário que se chama diabo, Satanás. E de repente nós temos que estar calçado com o evangelho, sandálias do evangelho da paz. Bom, a sandália, espiritualmente falando, porque você, para pregar para alguém, para fazer missões, você tem que ir, tem que andar. E isso vai lembrar o quê? Que tem que estar calçado. Agora, quando eu falava, ainda voltando um pouco com as travas da sandália, nós temos que entender que o calçado tem que ser apropriado àquela situação. Por isso tinha essas travas na sandália, daqueles que lutam. Você não vai pegar e fazer uma caminhada de 5 km de sandália, de chinelo. Tem que fazer uma caminhada, na sua caminhada vai usar um tênis. Agora vamos voltar para a situação aqui. Por que Evangelho da Paz? Sandálias do Evangelho da Paz. Se Jesus é o príncipe da paz, por quê? Como fica isso? Como você vai admitir que nós estamos em batalha e está falando de paz? Porque, na verdade, nós somos de paz. O nosso Deus é Deus de paz. O problema é que o inimigo, ele é inimigo. Quando ele ataca, nós vamos ter que contra-atacar, né? Mas o evangelho é evangelho de paz, né? Nós vamos ver
Nós vamos ver 1 João 3,13, que diz assim, ó: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Tem crente que fica maravilhado, que fica assim, espantado, surpreso. Mas como esse mundo, pessoal, o sistema, o mundo, que foi falado aqui do mundo, né? Que também age contra a vida do crente. Na escola, o pessoal não gosta de mim. No trabalho, não gostam de mim. Tem gente na igreja que não gosta de mim. Então, Jesus falou, o mundo, se nós temos esse grande número de gente que odeia o crente, que odeia você, que odeia, vai ter conflito. Jesus, em certa feita, ele disse, eu não vim trazer paz, mas contenda. E esse texto é profundo. Não é que Jesus queria trazer a contenda na humanidade, mas ele queria trazer era a paz. Mas acontece que os oponentes de Cristo vão criar as guerras. Nós vemos que no mundo inteiro, fazendo aqui um exemplo, dando aqui um exemplo para a gente entender, perceber o que eu estou falando, que nas religiões, nas seitas, no mundo, existem várias, centenas de religiões, de seitas. Só de grandes religiões, são 11 grandes religiões. Nós vamos entender isso agora. Nós vemos que todos que são confrontados na sua fé, muitas vezes entram em confronto físico, e há mortes, e tem mortes. Mas se você é um bom observador, você vai ver que a única religião, a única fé em que não tem confronto é o cristão. Eles vão lá, matam e ficam por isso mesmo. O cristão morre. Mas a nossa batalha é o quê? É espiritual. Lembra o que Jesus falou para Pedro, quando aquela turba foi prender Jesus de madrugada? Pedro pegou a espada e lançou na orelha de Malco. E o que Jesus falou para ele? Mete a tua espada na bainha. Então, verdadeiramente o evangelho é da paz. Jesus é o príncipe da paz. Só que esse confronto vai desde sempre existir, vai existir, enquanto o diabo não estiver preso no milênio, e depois, no final do milênio, lançado no lago de fogo e enxofre, vai ter o confronto, vai ter isso, vai existir. Então, nós temos que ter esse preparo, temos que estar preparado. O evangelho é da paz, mas o oponente não quer paz. Amém? Bem entendido isso aí? Nós vimos, então, as sandálias do evangelho da paz. O que a gente vai ver agora é o tópico 3.1, o escudo da fé. O escudo da fé. Lembra do começo lá? Por que Paulo diz cada virtude dessa relacionada a um equipamento desse? Porque o escudo não podia ser da salvação, mas é capacete da salvação? Não, o escudo da fé. Tinha uma estratégia dos romanos, do Império Romano, que eles usavam o escudo e um pelotão se colocava um do lado do outro em fileiras e em colunas, ficava um quadrado de gente. 40, 50 pessoas, tudo com escudo. E eles iam na direção do inimigo, mas eles colocavam o escudo e se abaixavam um pouco e eles caminhavam e eles iam, gritando, fazendo barulho, para intimidar o inimigo, e tudo com escudo. Eles ficavam um paredão de gente, onde não se via ninguém. Mas quem estava atrás do escudo também não via quem estava na frente. Alguém que ia dizendo, vai um pouquinho para a direita, vamos um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, avança. Esse é Jesus, é o nosso general. Ele está vendo. Por isso que diz fé. Quem está com o escudo está seguindo, mas não está vendo o oponente. O que diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, por isso que é o escudo da fé. Porque você tem o escudo para proteger, mas você... O salmista, em certa parte, ele vai dizer que Deus é o nosso escudo. Você, crente, não vê o inimigo. E realmente, o inimigo é invisível. Tá? Então, essa que é a questão do escudo. Por que escudo da fé? 1 João 5, 4.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? 3.2, o capacete da salvação. O que o capacete protege? Protege a cabeça. Não posso dizer, alguém vai dizer que o capacete é o mais importante das armas de defesa. Mas é muito importante o capacete. A batalha hoje, a maior batalha hoje, é na mente. O diabo, ele busca, ele procura dominar a mente do crente. O crente tem a mente de Cristo. Mas se esse capacete não tiver bem colocado, ou se nem tiver capacete, essa mente não vai ser a mente de Cristo. Você lembra daquela frase, muitos gostam de dizer, mente vazia, oficina de Satanás? É mais ou menos por aí. O diabo vai enchendo de coisa, tem que ter o capacete. O diabo joga suas setas para criar intriga, para criar contenda, problemas, para desanimar. Tudo isso está na área da mente, está na mente. Mas se tiver o capacete direitinho, vai acontecer isso, né? Porque nós temos a mente de Cristo, né? Mente vazia é oficina de Satanás. A gente aprendeu na escola, você deve lembrar isso, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Você não pode pegar um objeto e você vai colocar na onde tem outro objeto. Você tem que tirar aquele outro objeto para poder colocar ele naquele lugar. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Assim é. E a mente de Cristo não pode ter vem à memória agora a palavra que seria as coisas que o diabo planta, tenta semear na mente, tenta colocar, empurrar na mente do crente. O lixo que ele empurra na mente do crente. Não pode. Ou tem uma coisa ou tem outra. Os irmãos lembram daquele texto que diz que quando sai um demônio, a casa fica limpa, mas aí ele vai chamar mais 7 para voltar para aquela casa. É mais ou menos por aí. Então o capacete ele vai proteger o quê? O capacete ele vai proteger a mente, porque um ferimento na cabeça poderá ser fatal. Então a batalha hoje em dia é a disputa pela mente, né? A disputa pela mente. Filipenses 4:8, ele nos ajuda, né? Na manutenção da mente de Cristo. Você quer manter uma mente de Cristo? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente precisando, melhor dizendo, todos precisam, que quer ir para o céu. Tem uma overdose, entre aspas, das coisas de Deus. Bota hinos para tocar em casa. Se ocupa um pouco com a leitura da palavra de Deus, porque o lixo no mundo, principalmente através da mídia, televisão, computador e celular, o lixo está muito grande. Sem falar nas mensagens subliminares, que você já deve conhecer. Sem falar nas mensagens subliminares. Então, tem muito crente que outrora era mente de Cristo e agora já não pode se dizer mais que tem mente de Cristo. O capacete já foi para o espaço. Então, toma o capacete de volta. Usa o capacete que faz parte da armadura. Não dispensa, não deixa, não perde este capacete. Recupera este capacete. Como é que recupera? Para recuperar não é fácil, não. É o que eu estou falando da overdose. Se ocupa com as coisas de Deus. Você não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de se divertir, mas é necessário recuperar a mente de Cristo. Você pode dizer que tem a mente de Cristo hoje, mas muitos têm. Olha só, deixa eu falar aqui. O capacete, ele protege a cabeça, mas ele não veda os olhos. Não veda os olhos. E os olhos é a janela da alma, como já foi citado, já foi dito, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, cuidado com
concupiscência dos olhos, porque o capacete não veda, não tapa os olhos, tá? E os olhos é a janela da alma. Pois bem, capacete da salvação. Quem não tem o capacete da salvação está perdido. E 3.3 já é a última parte desse uniforme, que é a espada do Espírito, né? E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Portanto, essa aqui é uma arma que realmente vai lutar, vai confrontar, vai enfrentar. Essa arma que é a palavra de Deus, ela é maior do que qualquer arma, calibre 66. Palavra de Deus, a Bíblia tem 66 livros. Lembra da arma que eu falei no começo, a bomba atômica, que o país que tem é respeitado? Pois é, a nossa arma é muito maior do que a bomba atômica, que qualquer ogiva nuclear. Nossa arma é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai atacar, e a palavra de Deus, ela vai ser usada para evangelizar. Qual é o exemplo que nós temos da Bíblia que a palavra de Deus atacou? Foi quando Jesus no deserto foi confrontado, enfrentado, tentado pelo diabo, e ali o que Jesus fez foi somente usar a palavra de Deus, só. E, por outro lado, a palavra de Deus, ela vai servir também, ela vai ser usada para evangelizar. Tem certas denominações, tem certas seitas, que eu não vou citar aqui, que vêm para você querendo saber a razão da sua fé. Ou mesmo quem não é crente, pergunta para você qual é a razão da sua fé. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então alguém vai chegar para você e você tem que estar preparado. Ele vê mudança de vida em você, em mim, ele vê as coisas acontecendo, e ele vê a nossa fé, a nossa esperança em Deus, como nesses tempos difíceis, ele quer saber qual é a razão disso. Se não estiver preparado, vai acabar ele te desarmando. Vai acabar esta vida, esta alma, em vez de saber, de entender, vai acabar te desarmando. A palavra de Deus, ela não é tão simples assim, que a gente pensa, tem que conhecer, tem que ter conhecimento. Olha, falando do soldado, 2 Timóteo 2,15, que maneja bem a palavra da verdade. Então, a palavra tem que saber manejar bem, a palavra da verdade. Jesus, no deserto, todas as vezes que ele citou um texto da palavra, ele tinha conhecimento, né? E nós, para evangelizarmos ou para respondermos a alguma coisa que nos perguntam, nós temos que ter um conhecimento, manejar bem a palavra da verdade. Essa é a espada do Espírito. O que adianta você ter todo o equipamento, todas as partes do uniforme, e a espada está toda bonitona, brilhando na bainha, mas na hora de pegar, o camarada não treinou. Não treinou. Não vai para a doutrina, não vai para a escola dominical, não medita na palavra, não busca conhecer, crescer na graça do conhecimento. E aí, como vai se usar a espada? Adiantou ter o uniforme mais bonito? Externamente, todos estão vendo que teu uniforme da festa, da guerra, está lindo. Ou da festa ou da guerra. Mas tem que saber usar, senão não adianta. Tem gente que tem Bíblia, diamante, prata, rosa, grande, pequena. Hoje em dia tem muitos que usam a Bíblia no celular. Mas não adianta ter a Bíblia mais bonita, ou a maior ou a menor. O pregador gosta de usar a Bíblia grande, né, grandona. E aquelas menininhas, aquelas moças, algumas gostam de usar aquela Bíblia pequenininha, assim, que
Até para ler, aquela letrinha fica meio difícil. Mas o que importa não é isso aonde eu quero chegar. O que importa é ter o conhecimento, o conteúdo. Não, a espada não vai servir na luta. Porque quem tem a espada não sabe lutar, não sabe manejar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a lição. Foi dada inteira. Eu quero até, para concluir, eu quero até falar algo que não está na lição, tá? Vou falar, mas é muito importante. Não está na lição, mas está no texto de Efésios. É o verso 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Depois que Paulo ele fala toda esse equipamento, essa armadura, e essa arma, que é a espada do Espírito, ele vai dizer, já chegando no final do texto, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Por que é importante falar? Não está na lição. A gente gosta de dizer que a maior arma que nós temos é a oração. Podemos dizer que isso é uma verdade. Porque na batalha, soldado, cabo, sargento, eles têm uns equipamentos de comunicação. E, muitas vezes, eles se perdem e não sabem onde está o inimigo, mas o general sabe, o comandante da tropa sabe, e eles têm que estar em comunicação. Tem muito crente na batalha que já perdeu essa comunicação porque não ora. Uma das táticas do inimigo, estou falando na questão literal, física, dos confrontos de guerra, dos conflitos, é cortar a comunicação do inimigo. Eles tentam cortar a comunicação do outro com seus comandantes. Então eles ficam sem comandante, não sabem o que vai fazer, não sabem para onde vai, não sabem de onde vem o inimigo. Então uma das estratégias é essa, é tentar cortar a linha de transmissão, a comunicação. E o inimigo tem conseguido fazer isso hoje. Muitos que oravam não estão orando mais, não estão falando com o general. Por isso, Paulo vai dizer aos Efésios, orando em todo tempo. Porque os deuses lá estavam pairando nas regiões celestiais, ainda aqueles deuses relacionados ao templo de Diana, estavam lá, ou mesmo não tendo a ver com o templo de Diana, mas muitos demônios deram sua região, sua morada, ou sua área de atuação, de conflito, ali naquela parte de Efésios, em Éfeso. Então, por isso ele diz também, vocês tenham todas as armaduras, mas ficam orando, todo o tempo orando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos bem na hora, já encerrando. Deus abençoe a todos vocês. E mais uma aula desse tema, desse trimestre maravilhoso, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Deus abençoe cada vida em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e assim já encerrando. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, que tem nos dado entendimento, sabedoria, tem falado ao Teu povo no dia tão difícil, dias maus. Pai, que nós possamos, Senhor, ser vencedores na batalha, porque a batalha é renhida, como diz lá no hino 212, né? Nós possamos estar preparados para esta batalha. Nós possamos estar corajosos na batalha, não medrosos, porque Tu não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de moderação. Em nome de Jesus, nos concede um fim de semana de bênção, que nós possamos estar louvando o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade. É a nossa oração e gratidão por tudo. Amém.